Olá! Cá estou outra vez para vos falar de experiências, neste caso de experiências que não pode perder e que não vai encontrar na maioria dos pacotes de turismo das agências. Estes vídeos, ou esta série de vídeos, faz parte de uma coisa que eu comecei a fazer aqui no YouTube e que começou a correr muito bem e as pessoas a pedirem mais temas. Isso é sempre ótimo quando vocês dão feedback aqui nos comentários. Neste momento não podemos viajar ao Japão, estou a gravar isto em novembro de 2020, mas quem estiver a ver isto noutras alturas pode perfeitamente inspirar-se nas dicas desta série de vídeos para programarem as vossas idas ao Japão. Se quiserem coisas mais detalhadas, falem comigo, que sou consultora para o planeamento de viagem e experiências de turismo imersivo no Japão. E sigam o resto dos vídeos deste canal. Há muitas coisas que foram filmadas no Japão e outras que são sobre o Japão, sobre a cultura japonesa. Sigam este canal, subscrevam e, sobretudo, comentem e recomendem, que isso ajuda a chegar mais longe. E façam os vossos pedidos, está bem? Eu estou aqui a fazer o que vocês pedem que eu faça. Hoje eu vou falar de experiências que eu acho que são imperdíveis. Ou seja, são experiências que eu já fiz, que eu já recomendei a outras pessoas que fizessem, que eu incluí em pacotes de tours e que correram muito bem e que eu não vejo o suficiente, acho eu, a serem feitas por outras pessoas, mas que eu acho que compensam mesmo. Ou seja, se vocês forem ao Japão e não fizerem isto, eu acho que vocês perdem uma grande parte da experiência autêntica de estar no Japão e de conhecer o Japão e a cultura japonesa. Então, a primeira que eu recomendo é ir a vestir kimono. Um preconceito, uma ideia pré-concebida equivocada que muitas vezes existe é que o kimono é só uma vestimenta feminina. Não é. Existe kimono feminino e kimono masculino. E existem muitos estabelecimentos para alugar kimono. E quando as pessoas alugam o kimono, podem alugar yukata também, que é mais barato, porque também é uma vestimenta mais simples, ou podem alugar kimono. E quando alugam kimono, podem alugar vários níveis diferentes de kimono. Podem alugar todos os acessórios, só alguns. Já vou falar mais sobre isso. Então, estão a ver que a vestimenta do kimono, quer masculino, quer feminino, supõe muitos acessórios e supõe muitos complementos. Vocês podem escolher, é tudo muito customizável e há imensa diversidade de oferta deste tipo de experiências no Japão. É um mercado muito desenvolvido. Vocês podem escolher vestir o kimono dentro de um estúdio, com amigos, sozinhos, com modelos, em conjunto. Podem escolher fazer uma sessão fotográfica dentro do estúdio. Eu acho que é muito giro isso, sobretudo se vocês forem numa altura do ano em que não sabem muito bem como é que vai estar o tempo no exterior, marcarem estas coisas nos estúdios é sempre uma alternativa. Vocês sabem que vão ter uma fotografia espetacular. E vocês podem, primeiro os próprios estúdios costumam ter os seus settings e os seus fotógrafos, mas vocês podem também filmar e fotografar com os vossos dispositivos, livremente. Depois, eu acho que vestir kimono é muito giro para todas as idades. É particularmente giro grupos de amigos ou grupos de amigas, ou mistos, e também casais. Existem inclusivamente planos com desconto, portanto, plano no sentido em que vocês compram o set e para amigos há descontos ou para casais há descontos. Neste caso, vocês podem ver que o casal da fotografia tirou a fotografia na própria loja do Kimono Rental e o grupo de amigas em baixo está no exterior, provavelmente à frente da própria loja. E os próprios japoneses fazem isto. Isto não é uma coisa daquelas tipo uma tourist trap. Os japoneses fazem isto. Aliás, o Kimono Rental foi inventado para os japoneses. Só mais tarde, já no século XX, é que os estrangeiros perceberam, os não japoneses, perceberam que isto era uma coisa gira de se fazer e era uma boa memória, e depois começou-se a desenvolver esta oferta também para estrangeiros. Portanto, isto não é uma daquelas coisas tipo, isto é tão estranho, nunca um japonês faria isto. Não, não, isto foi inventado para japoneses. Porquê? Porque ter kimonos, tê-los em casa, tê-los como propriedade da família e mantê-los é muito caro, é muito dispendioso, é muito difícil manter estes tecidos. Muitas vezes as pessoas não sabem já vesti-los, não sabem usá-los, porque saber usar kimono é toda uma coisa. E então, quando se vão a estes sítios, eles vestem-vos, eles arranjam-vos, homens ou mulheres. Então, é uma maneira das pessoas, num dia off, num dia de férias, num dia de descanso, saírem de casa, irem a um sítio em que vos vão arranjar dos pés à cabeça, vocês ficam giríssimos, giríssimas, e depois saem e vão tirar fotografias com os amigos, vão passear num sítio que tem umas belas paisagens, uns templos bonitos para ver.
ao final do vosso passeio, voltam ao mesmo sítio, tiram o kimono, voltam a vestir as vossas roupas normais, apanham o comboio, o metro, o autocarro e vão para casa. Estão a ver, é um programa. E esse programa foi inventado em primeiro para os japoneses e agora está também disponível para os visitantes turísticos internacionais. E esta é que é a parte boa. Lá está, como eu disse, não tenham medo de não saber vestir as coisas porque eles arranjam-vos. Há pessoas que vos arranjarem. Isto é muito importante porque é difícil pôr aquelas vestimentas da maneira certa quando nós não temos experiência. Lá está, a parte de vocês poderem sair do espaço onde vocês vão alugar kimono e passear em templos, em santuários, em jardins, em centros históricos, eu acho que é a mais-valia destes programas de kimono rental, porque vocês ficam com fotografias incríveis e mais do que fotografias incríveis, vocês sentem fisicamente no vosso corpo como é deslocarem-se na paisagem, percorrerem as ruas, estarem naqueles espaços vestidos daquela maneira. A maneira como nós sentimos a temperatura no corpo é diferente, a maneira como nós nos deslocamos e damos passos é diferente. Portanto, vestir uma determinada roupa, um determinado traje e estar num sítio e deslocarmos neste sítio, sentar, levantar, caminhar, comer, movimentar-se, um, dessa maneira, eu acho que é uma experiência muito mais autêntica. E eu sou toda pró-autenticidade, pró-descobrir uma cultura de um país, vivendo a cultura desse país, vestindo, comendo, saindo, falando com as pessoas. Então é por isso que eu recomendo. Esta é a minha própria experiência, lá está. Só recomendo coisas que eu conheço bem, que eu já fiz, que eu já estive com outras pessoas enquanto elas estavam a fazer. Esta foi uma das fotografias de uma das minhas primeiras experiências de vestir kimono, lá está. Isto foi em Kagoshima e foi em 2012, já foi há muito tempo. E vestiram-me com um furiçode incrível, que era assim desta cor do fundo praticamente negro e que dá muita, sobressai muito depois as cores do resto do furiçode. É um furiçode de cerimónia. Vestiram-me com ele, escolheram, acho, um dos mais bonitos daquele sítio e foi uma experiência que eu estou eternamente grata. E depois tiraram estas fotografias e fizeram um hobby, fizeram um nó no hobby todo giro atrás. Parece, eles acho que chamavam este hobby, nó de borboleta, pois os hobbies têm vários nós diferentes que se podem pôr. E arranjaram para a minha altura, ok? Eu tenho quase 1,80 m, pessoal. É muito difícil arranjarem um kimono para a minha altura no Japão. Mas lá conseguiram. Pronto, vocês encontram estes estabelecimentos em todo o lado, que sejam aqueles sítios que normalmente se visitam no Japão. Mas eu recomendo vivamente que vocês façam a vossa pesquisa com antecedência e que vocês reservem o plano, o programa que vão fazer com antecedência. Quando eu trato de criar programas, de ser consultora, quando as pessoas me contratam para eu ser consultora, para eu as ajudar a planear a sua melhor experiência possível no Japão, eu costumo recomendar alguns sítios específicos. Mas vocês, se estiverem sozinhos, vocês podem encontrar isto online e marcar e reservar online. Segunda experiência que eu recomendo: dormir em futon. Eu acho que uma pessoa que vai ao Japão, faz um percurso, faz uma viagem, passa lá algum tempo a estudar ou qualquer coisa assim e não tem a experiência de dormir em futon, eu acho que what? Primeiro é muito difícil não terem toda essa experiência porque dormir em futon é uma opção normal, é uma opção banal no Japão. Vocês muitas vezes alugam, se fizerem um aluguer de Airbnb, por exemplo, muitos deles têm futon, os ryokans, muitos deles têm futon, etc. Então, o que é o futon? Se ainda ninguém ouviu falar disto. Porque há muita gente, há muitos níveis diferentes de aproximação à cultura japonesa, quem segue aqui o canal, e há muita gente que pode achar que dormir no chão, isto é estranho. Calma, pessoal, futon não é exatamente dormir no chão. E o chão também não é exatamente chão. Já vamos por aí. Então, o futon existe em várias cores e vários tecidos e vários materiais e é uma tecnologia que foi evoluindo ao longo dos séculos e hoje em dia é free de bugs e de ácaros, sem alergias e, portanto, hipoalérgica, muitos níveis de suavidade diferente nos produtos, muitos níveis de fofura diferente. Normalmente o futon é feito com duas peças. Este é a aquisição de cá de casa, já falo dele mais à frente. Normalmente o futon é feito com duas peças que uma pessoa consegue carregar facilmente. Por isso é que está aqui a fotografia desta senhora. Portanto, o futon é, na verdade, constituído por duas partes. Há um futon de baixo e há um futon de cima. Ele está a querer vir para aqui. Ok, antes de mais
nossa mais recente aquisição à família é o grafeno. Yep, o nome é científico. Então o futon é feito de duas partes, não é? O futon de baixo e o futon de cima. O futon de baixo normalmente é mais espesso e o futon de cima normalmente é mais fofo. Existem futons de uma só peça, sobretudo os mais recentes, os mais contemporâneos, que já conseguem fazer as camadas dos materiais, mas esta era a maneira tradicional. Portanto, em cima do futon depois põe-se lençol e põe-se edredom e põe-se o que a pessoa quiser. Por exemplo, eu não gosto muito de edredons, eu acho que eles são excessivamente quentes e retêm muita umidade, eu gosto mais de lençol e cobertores, é aquilo que a pessoa preferir. Mas são mais ou menos essas as camadas. Reparem aqui neste sistema, neste esquema, puseram mattress, colchão, duas vezes. O 1 e o 2 são os dois colchões, porque são as duas partes do futon que eu vos tinha falado. O futon é um sistema de dormir e depois, quando se acaba de dormir, deixar de ser cama. Portanto, literalmente, faz-se a cama e desfaz-se a cama. Portanto, o futon aqui, ele está apresentado arrumado, assim, dobrado num cantinho de uma divisão. Se a divisão tiver armários de correr, aquelas paredes que são toda a parede de um armário, estes bloquinhos do futon já dobrado vão ser arrumados nesses armários. Quando não há esses armários, eles dobram-nos e põem-nos assim um cantinho de divisão e, portanto, a divisão é multitasking. Vocês podem fazer de uma divisão uma sala de estar ou um quarto de dormir, conforme tem o futon arrumado ou tem o futon posto no chão. Portanto, isto dá muita versatilidade aos espaços domésticos japoneses. Tem uma explicação na maneira como se vive o espaço doméstico japonês. E também é costume as pessoas porem o futon a arejar. Portanto, quando tiram o futon de manhã, põem-no na janela a arejar e depois voltam a guardá-lo. Isto dá mais saúde à própria utilização dos materiais. Os futons são postos em cima de chão de tatami, normalmente. Ele tecnicamente pode ser posto em cima de qualquer tipo de chão, mas ele foi feito para ser posto em cima do chão do tatami. O tatami é esta esteira de palha, que vocês veem aqui um pormenor super ampliado. É feito com palha de arroz. E depois, entre cada esteira, nos limites da esteira, há uma fita de seda, que pode ter ou não ter decoração. Então, a palha de arroz, entrançada desta maneira, no tatami, faz com que haja porosidade. E vocês conseguem ver, nas casas tradicionais japonesas, existe uma altura entre o chão realmente e o sítio onde está o tatami. Essa câmara de ar, essa caixa de ar, areja a casa por baixo e permite que vocês tenham menos fungos, menos parasitas, etc. Então, o tatami é um chão que não é chão. É uma esteira de palha que, se for bem feita, através desse entrançado de palha de arroz, permite alguma circulação de ar e ela é também um bocadinho bouncy, ou seja, quando vocês andam em cima do tatami, ele vai um bocadinho abaixo, ele não é rígido como um chão normal. Então, quando vocês põem o futon em cima do tatami, é mais ou menos o mesmo quando vocês põem um colchão em cima dos estrados de madeira das camas ocidentais tradicionais, no sentido em que o vosso colchão, o ar circula entre os espaços do estrado de madeira e no futon o ar circula entre o entrançado do tatami. E por isso é que é saudável. Se vocês utilizarem um futon numa casa ocidental, não funciona tão bem. Vocês têm realmente que tirar o futon todos os dias para já por baixo, senão não é saudável. Feita esta explicação, o tatami existe, já agora, para continuar a falar do tatami, o tatami existe muitas vezes até em casas mistas, ou seja, apartamentos contemporâneos no Japão que têm uma divisão de tatami, como vocês podem ver aqui ao lado, tem uma divisão de tatami e o resto de divisão é só de madeira normal. E também existem, inclusive, chinelos de tatami, porque as pessoas gostam desta sensação de poisar o pé em cima do entrançado da palha do arroz. Então, daí a ver os chinelos de tatami. Mas nunca pisem o tatami com sapatos. Terceira experiência, que eu acho que vocês não podem perder se vocês forem ao Japão. Apreciar o Monte Fuji. Ok, isto normalmente está de facto incluído nos programas da maioria das agências de viagens. Elas não ignoram apreciar o Monte Fuji, mas não da maneira que eu vou recomendar a seguir. E por isso continua a estar dentro dos critérios que eu criei para esta série de vídeos. Então existem muitas maneiras diferentes de vocês apreciarem o Monte Fuji. Este é um mapa oficial dos serviços de turismo do Japão de todos os sítios assim mainstream
de onde se pode apreciar o Monte Fuji. De facto, é possível apreciar o Monte Fuji a partir de Tóquio. Tecnicamente pode ser possível, num dia em que vocês tenham a extraordinária sorte de se conseguir ver tudo até ao Monte Fuji e não haver muitas nuvens. Mas existem muitos outros sítios. Os sítios que são mais famosos são os sítios à volta dos lagos. O Monte Fuji tem vários lagos à volta, que são tipo mini crateras de atividade vulcânica extinta e que se transformaram em lagos. Mas eu gosto, e estes são os meus conteúdos exclusivos, eu gosto de recomendar às pessoas e eu vou pessoalmente e acompanho as pessoas em determinados percursos no Japão, e um dos sítios onde eu vou sempre, eu gosto de ir, é à praia em Kamakura. Eu acho que é muito fácil, tenho outros vídeos aqui no canal sobre isso, posso pôr link. É muito fácil vocês fazerem uma day trip a partir de Tóquio em Kamakura, e em Kamakura vocês têm uma praia em que, quando o tempo está bom, again, vocês têm uma ótima vista do Monte Fuji. E também Gotemba. Gotemba também é um sítio onde eu vou, onde eu fui o ano passado, 2019, com grupos de portugueses. Acho que tem muitas coisas boas para ver, porque vocês têm bons resorts, bons onsen, boas termas, não é? Vocês também têm boas vistas do Monte Fuji, têm sítios de caminhada muito interessantes para fazer ali à volta de Gotemba, ou seja, não é? Quando a gente quer apreciar o Monte Fuji, incluí-lo num programa, incluí-lo num tour, também temos que ver o que há mais para fazer ali, para rentabilizar a visita. Moto Hakone. Moto Hakone é o Monte Hakone, é uma parte do Monte Hakone. O Monte Hakone é um monte que fica à frente do Monte Fuji, então vocês estão num monte a ver o outro monte. Tem a vantagem de vocês poderem fazer caminhadas em Moto Hakone, irem também ao lago, fazerem um cruzeiro no lago. E também tem uma cable line, vocês podem fazer teleférico e vocês veem o Monte Fuji do alto, que normalmente é melhor porque vocês conseguem ver até em cima das nuvens. Às vezes, quando vocês estão cá em baixo, não conseguem ver o mundo fugir porque há nuvens, mas se estiverem noutro sítio alto, vêm por cima das nuvens. Então, isso também é bom. O Shureito Pagoda, eu indiquei aqui no mapa porque o Shureito Pagoda é aquela foto que é super famosa, em que vocês têm um pagoda à frente do Monte Fuji. Essa foto realmente tornou esta foto aqui. Esta foto tornou o Shureito Pagoda super, super famoso. Esta foto, eu já não sei quando é que ela entrou no banco de fotos gratuitas da maior parte dos websites que cedem fotos de acesso livre sem direitos de autor, estão a ver? Eu não sei se foi 2014, 2015, mas eu sei que esta foto, tipo, no momento em que ela entrou para a Stock Free, ela tornou o Shureito Pagoda hiper, hiper famoso. Eu acho que não é dos melhores sítios para se ver o Monte Fuji, mas pronto, se vocês quiserem a vista da foto, é este sítio. Eu não recomendo porque há magotes de pessoas, porque é uma espécie daqueles sítios Instagram spot overload. Acho que já é demais. Eu acho que se conseguem ver vistas muito boas, lá está, mais sítios exclusivos que eu recomendo, normalmente só quem me contrata para fazer os programas, mas que estou a revelar aqui no canal do YouTube. Eu recomendo Fujinomiya, Fujikawa e Fujishuo, que é tudo mais ou menos ali perto, que vocês podem sair do Shinkansen em Shinfuji, que é uma estação da linha do Shinkansen, e depois podem ir no comboio local até estes lugares. Todos eles têm vistas boas do Monte Fuji e todos eles têm outras coisas para fazer. Eu vou pôr aqui em cima no canal links para outros vídeos em que eu falo mais em detalhe do que é que vocês podem fazer nestes sítios e como é que vocês podem realmente desfrutar das vistas do Monte Fuji ou até do acesso direto às rotas de subida para o Monte Fuji a partir destes sítios. E esses são conteúdos completamente exclusivos, não há nenhuma agência de viagens em Portugal a fazer isto. Porque eu sei, porque eu estou inscrita nos serviços japoneses e eles não têm mais ninguém em Portugal a fazer isto. Então, algumas dos sítios que vocês podem ver o templo que presta culto ao Fuji, porque o Fuji é uma divindade, também tenho vídeos sobre isso aqui no canal. Podem fazer caminhadas na rota do Tokaido, que é uma das rotas históricas do Japão. Esta sou eu, a fazer o Tokaido, com o Fuji ao fundo. Podem ir a onsens, onde vocês têm o Fuji com vista enquanto estão na onsen, na água quentinha a desfrutar, ou hotéis, onde tem a sala das refeições e sala de estar com esta vista brutal. Existe
uma coisa que é muito, muito, muito famosa e que eu acho que se vocês procurarem como ir ver o Monte Fuji na internet, vão se cruzar com essa coisa que são os tours de um dia. Sobre os tours de um dia, o que eu tenho a dizer é, eu acho que não vale a pena. Ou seja, é super, super famoso, é muito vendido como produto, como pacote. As pessoas a partir, por exemplo, de Tóquio, normalmente é a partir de Tóquio, pode ser também a partir de outros sítios, fazerem tours de um dia para irem ver o Monte Fuji. Eu acho que não compensa. Vocês apanham, acho que é em Shinjuku, que vocês apanham o autocarro expresso, como está aqui nesta fotografia, e depois vão, tipo, às 5 da manhã, e depois vão para lá, e depois supostamente têm 2 ou 3 paragens, e mais um restaurante, que normalmente não é dos melhores, não é dos que vocês iriam se estivessem a pensar numa relação preço-qualidade do que estão ali a ter, é por causa dos acordos que eles têm com estas companhias que fazem estas day trips. Ou seja, eu acho que é cansativo, vocês não têm os melhores serviços. Se vocês escolhessem cada um dos serviços, não escolheriam estes. O tempo que vocês têm para estar a ver o Monte Fuji é muito limitado. É tipo, tempo de foto, tempo de casa de banho, tempo de comer, tempo de não sei o quê. Não, eu não gosto. Há muitos problemas nestas visitas, mesmo que elas eventualmente até sejam com um guia que fala inglês ou espanhol ou qualquer coisa. Eu não recomendo. Eu acho que não é uma boa oferta. Eu acho que vocês conseguem lá ir perfeitamente sozinhos ou em grupos pequenos, como os grupos em que eu vou, e que são muito, muito melhores do que estas coisas organizadas do autocarro. Quarta sugestão. Eu tento manter estes vídeos cingidos a 5 coisas, senão eles são muito grandes. Quarta sugestão. Caminhadas na natureza. O Japão é um país maravilhoso para fazer caminhadas na natureza. Eu sou toda fã de caminhadas na natureza. Acho que é muito importante nós considerarmos o impacto ecológico das nossas viagens e também aprendermos mais sobre a natureza e a ecologia dos sítios onde visitamos. Há mais coisas aqui no canal sobre isso. No Japão faço caminhadas de natureza e, dentro das minhas experiências de turismo imersivo, faço também terapia de floresta, que é uma coisa que se faz dentro das caminhadas de natureza. Depois posso fazer outro vídeo mais sobre isso. E o Japão é um país perfeito para isso, porque tem muitas, muitas, muitas florestas, porque tem muitas estruturas culturais, que são os templos, que são normalmente em florestas ou dentro de parques naturais. Tem muitos parques naturais também. É um país onde é super fácil, é fácil, é seguro e é barato nós deslocarmos a sítios que são parques naturais, inclusivamente para fazer campismo, etc. Portanto, é um país perfeito para amantes da natureza. Há muita gente que faz coisas no Japão, como o Japão de Norte a Sul em ciclismo, o Japão de Norte a Sul em autocaravana, etc. Já escrevi um artigo para o Japan Travel sobre alugar caravanas e andar no Japão de caravana. Portanto, as pessoas normalmente só pensam no Japão como cidades e fazem o tour tipo, vou desta cidade, àquela cidade, àquela cidade, àquela cidade. Pensem também em natureza, pensem também em parques naturais, porque vale a pena integrar este vetor na vossa planificação de viagem. O Japão tem imensos vulcões, uh, nem todos ativos, mas tem muitos vulcões. E um país que tem muitos vulcões é um país que tem muitas montanhas e é um país que tem muitos parques naturais, normalmente. Então, o que é que se passa no Japão? Os vulcões são, por causa do shintoísmo, são culturalmente, são tendencialmente considerados como sítios nos quais não se faz intervenção, não se faz urbanização, não se fazem estradas, não se fazem fábricas, não se faz nada. Então estes vulcões são montanhas, mas que estão preservadas no seu estado natural de florestas nativas. E isto permite-nos ter muitos espaços em todo o território japonês, mas ao mesmo tempo muito diferentes entre si, com muita diversidade de fauna e de flora, e de ambiente, e de acesso, e de cultura, e de tudo, e que nos permite ter muita diversidade de experiências no território. Quase todos estes parques naturais à volta dos vulcões têm trilhos, estão marcados, estão seguros. Muitos deles têm associações locais que vos fazem visitas guiadas. Portanto, vale a pena. Aqui no canal existe toda uma playlist que é das rotas e caminhos do Japão Antigo, que se chamam Kaido, os caminhos ancestrais do Japão. E se vocês quiserem saber mais sobre caminhadas da natureza, também aliadas ao que são os Kaidos, os caminhos ancestrais do Japão através das montanhas, etc., vejam essa playlist e sigam as recomendações. As caminhadas de natureza que eu digo aqui não são só
só natureza, ou seja, vocês, ao fazerem as caminhadas de natureza, vocês também vão encontrar algum do património mais interessante do Japão, alguns dos templos mais remotos, alguns dos santuários mais belos e muitas vezes classificados como património da humanidade pela Unesco. Portanto, estas caminhadas de natureza não são só sujarem as botas e cansarem-se e fazerem um bom exercício, também são verem algum do património cultural mais interessante que existe e mais vazio, e mais sozinho, e mais só para vocês, porque realmente, como são mais difíceis de acessar em grandes autocarros de turismo ou em rotas de comboio, tem menos gente, o que eu acho que é sempre uma vantagem. Esta fotografia que eu vos mostrei, de facto, era aqui o Kumano Hongo Taisha. Portanto, o Kumano Hongo vocês podem aceder. O Grafeno voltou a dizer olá. Também através de caminhadas. Existem estes circuitos, como vocês veem aqui na foto, circuitos antigos que vão passando por vários santuários diferentes. Existem muitos, existem infinitos, não existem só os Kaido. Se vocês quiserem saber mais sobre rotas de peregrinação antigas no Japão, que também incluem património natural e património cultural, digam-me que eu faço aqui mais vídeos no canal sobre isso. Normalmente, e isto é uma ressalva que eu tenho que avisar aqui, normalmente os mapas, as setas, os mapas deste estilo, estes placares nas rotas, estão em japonês. Ou seja, por isso é que eu digo que existem associações locais com guias intérpretes que vos acompanham a fazerem estas visitas guiadas ou estes percursos acompanhados. Normalmente as coisas estão em japonês, então vocês têm que entender o que está lá escrito ou ter alguém com vocês que entenda. A vantagem de fazer percursos que passam por várias terras diferentes e que são caminhadas, sobretudo estas rotas antigas, é que vocês normalmente entram nas localidades, sejam aldeias ou cidades ou vilas pequenas, pelos caminhos que, sendo os antigos, são aqueles que também são mais cénicos, aqueles que têm as pontes mais bonitas, os stories mais bonitos, portanto, as entradas cerimoniais antigas. Então, eu acho que se conhece também as cidades de uma maneira diferente. Quinta e última recomendação aqui do vídeo: descobrir o matcha. Quem acompanha o canal já sabe que eu sou grande fã do matcha. Não vivo sem matcha, sobretudo agora que estou a trabalhar a partir de casa, tenho sempre chá comigo e muitas vezes matcha. Então, descobrir o matcha é uma coisa que vocês de facto podem fazer no Japão em todo lado, porque há chá e há matcha em todo lado. Mas existe uma coisa particularmente interessante que é ir visitar as plantações. Vocês podem ir visitar as plantações de chá. Faz-se chá, cultiva-se chá em vários sítios diferentes do Japão. E normalmente as equipas das plantações de chá são muito dedicadas a dizer o que é especial do chá produzido naquela região. Então, vocês se virem uma plantação de chá, por exemplo, em Shizuoka, que é um sítio super famoso para a plantação de chá. O chá de Uji é super famoso. Ou se vocês forem ver as plantações de chá da prefeitura de Nagasaki, que eu também recomendo muitas vezes aqui no canal. Elas são completamente diferentes. E, portanto, fazerem mais de uma vez, não gastam a coisa. Não é uma e está visto. Se vocês ainda não conhecem o matcha e não sabem o que é o matcha, meus amigos, conheçam. É uma superfood. É uma das superfoods mais poderosas do mundo e, de facto, é constituída basicamente por folhas de chá de altíssima qualidade que são moídas e, sem qualquer tipo de adição de químicos, ficam este pó de cor verde muito, muito intensa. E, portanto, quando vocês fazem uma infusão de folhas de chá, vocês nunca absorvem tantas propriedades como quando vocês de facto consomem o pó da folha de chá. E é por isso que o matcha permite-vos absorver mais de todas as propriedades boas das folhas do chá. Não querendo fazer isto uma formação sobre matcha, que também ajudou noutro contexto, mas o matcha e o chá em geral têm uma enormíssima importância na cultura japonesa. Já devem ter ouvido falar das cerimónias de chá do Japão, chado ou sado, em alguns sítios diz sado. E, portanto, vocês podem descobrir o matcha, ou descobrir o chá japonês, através de uma coisa tão simples como participar numa cerimónia de chá também. Ou seja, podem visitar a plantação, podem participar numa cerimónia de chá. Aqui temos fotografias em que, por exemplo, os visitantes estrangeiros também têm a experiência de vestir o kimono. Estão a ver algumas coisas que conseguem-se conjugar. Têm a experiência de vestir o kimono e depois de aprender a fazer a cerimónia de chá,
com uma mestre de chá com o kimono vestido. Essa é uma coisa adicional. Já agora, não vos falei muito de preços, mas estas coisas de vestir kimonos, os programas de vestir kimonos variam muito de preço. Muito de preço conforme o sítio, conforme a cidade, conforme se vocês reservaram online, ou se chegam lá e querem um preço na hora. Reservar online normalmente fica mais barato. Sítios como Kyoto, obviamente, são mais caros, porque são mais famosos, mas se vocês forem fazer a experiência de vestir o kimono noutro sítio, se calhar pode ser muito mais barato. Portanto, eu dizer-vos assim, custa 100 euros a experiência de vocês entram, vestem-vos dos pés à cabeça, arranjam-vos dos pés à cabeça, vocês saem, passeiam, tiram fotos, ou então vão ao estúdio daquela casa de aluguer de kimonos e tiram fotos e saem. Esse pacote todo 100 euros. Mas é assim, isso pode ser 40 euros num sítio, isso pode ser 500 euros noutro. Estão a perceber? Conforme o tipo de coisa que vocês estão a vestir, etc. É muito, muito, muito variável de preços. Mesma coisa com a formação da cerimónia do chá. Se vocês fizerem, por exemplo, uma experiência de degustação, uma coisa mais simples, uma experiência de degustação, uma espécie de Q&A, perguntas e respostas, com intérprete, não é? Para vocês entenderem o que... Ou então vão comigo. Uma coisa mais informal. Se calhar vocês pagam na ordem dos 50 euros por uma coisa de 2 ou 3 horas assim. Se vocês forem fazer a cerimónia do chá com um mestre de chá, numa casa de chá, vocês podem pagar qualquer coisa como 250, 300. Se vocês estiverem a fazer uma mock de cerimónia do chá, uma coisa curtinha de 1 hora, no próprio ryokan onde vocês estão instalados, ou seja, na casa de hóspedes onde vocês estão instalados, se calhar isso até está incluído no vosso preço do alojamento, ou se calhar pagam qualquer coisa como 30 euros. Estou a perceber, a coisa varia muito conforme se vocês a fazem mais à sério ou não. Conforme se vocês a fazem com um japonês que sabe fazer isto, ou com um mestre de cerimónia de chá certificado. Conforme vocês a fazem com os utensílios tradicionais, que são peças de cerâmica com 300 anos, ou se vocês fazem com louça da cozinha. Estas coisas variam muito, o nível de autenticidade varia muito e o preço varia muito. Pronto, tirando essa parte, continuando a descobrir o matcha. Estas são fotografias em que eu tive que ocultar as caras, porque são viajantes que fizeram viagem ao Japão comigo, não quero violar a privacidade das pessoas, e que estão a fazer uma formação sobre o que é a cerimónia do chá numa escola de cerimónia do chá. Ou seja, é possível vocês fazerem cerimónia do chá em cafés, em estabelecimentos comerciais, em sítios que são tipo sítios de eventos, que normalmente pertencem às câmaras municipais ou em empresas de animação turística, ou em casas de chá privadas, ou numa escola de cerimónia de chá. Neste caso é uma escola de cerimónia de chá. A senhora que está aqui é professora nessa escola, não é mestre, mas é professora. E eles estão a fazer uma espécie de aula de introdução à cerimónia de chá. Normalmente nós vamos lá e passamos lá muitas horas, e como é uma escola de cerimónia de chá e eu tenho acordo com esta escola, é uma coisa que nós não temos tempo assim muito, muito rígido. Então, as pessoas podem estar à vontade, fazer perguntas, tomar chá várias vezes, várias pessoas diferentes podem fazê-lo ao mesmo tempo, também tomam os doces, também fazemos o workshop dos doces. Eu gosto mais de ir às escolas diretamente, tanto as do Ikebana, do arranjo floral, como as do matcha, como as de muitas coisas diferentes. Eu gosto de ir às escolas diretamente e falar com os professores diretamente e fazer estas visitas às escolas, também porque assim ajudo a sustentabilidade destas atividades. Estas profissões já são muito raras no Japão. Há cada vez menos pessoas a quererem ser geisha, ou a quererem ser mestre de chá, ou a quererem ser tocador de koto, etc. Estas profissões estão a ser raras. E ao apoiar as instituições que dão formação nestas áreas tradicionais, nós estamos também a sustentar as instituições que realmente permitem que estas artes continuem a existir. Então eu acho que é importante escolher a quem é que nós damos o dinheiro quando somos viajantes. Esta senhora Onuki a conversar aqui com as pessoas que estavam de visita. Estão a ver, é assim, às vezes as pessoas têm medo de visitar estes sítios porque acham que a etiqueta é muito rígida. Se vocês forem a uma cerimónia de chá oficial, a etiqueta é muito rígida, mas como isto é uma escola, eles ensinam-vos a fazer as coisas, mas se vocês não se conseguirem sentar numa posição e tiverem que sentar noutra, também não há problema. Compreendem perfeitamente que vocês não estão habituados a isto. Mas pronto, se conseguirem conjugar o kimono com o matcha, é uma coisa que eu acho que é muito gira. Também podem simplesmente desfrutar do matcha nas 1001 comidas que existem no Japão com matcha. Como é pó de chá verde, ele é integrado em receitas, ele é incorporado em receitas de bolos, biscoitos, chás,
cheesecakes, os famosos chocolates Kit Kat Matcha, you name it, existe. Então, se vocês não quiserem participar em nenhuma destas coisas, vocês podem na mesma provar o matcha em um monte de coisas deliciosas que eles fazem no Japão. É uma daquelas coisas que primeiro estranha-se, depois entranha-se, porque é um sabor muito diferente e as pessoas não estão acostumadas a conjugar este sabor com comida ou com doces. Até existem noodles, tipo esparguete, com matcha. A sério. É uma coisa muito japonesa e se vocês forem ao Japão e não fizerem isto, perdem muito, meus amigos, perdem muito. Pronto, este foi mais um vídeo em que eu vos tentei mostrar coisas do Japão que eu acho que são únicas e imperdíveis e que vocês têm que integrar na vossa visita ao Japão. Espero que em 2021 já possamos voltar ao Japão e fazer estas coisas todas espetaculares. Se vocês quiserem ir ao Japão em 2021, falem comigo. Estão aqui os meus contactos e mantenham-se seguros, cuidem uns dos outros, sejam bonzinhos. Uma grande beijoca e até ao próximo vídeo.